Bom, pessoal, a ideia desse vídeo aqui é fazer a continuação dos mecanismos planos, tá? Das restrições para esses mecanismos, pegando a parte de câmbio e engrenagem, tá? Vamos passando logo aqui. Até agora, a ideia não é muito vocês aprenderem a fazer as contas para os outros são mais importantes, porque você consegue fazer variações e pegar a ideia, o feeling de como manusear essas matrizes mais fácil. Esse aqui é mais eu quero que vocês aprendam o conceito por trás da restrição, tá? A ideia por trás da restrição. Então a gente vai trabalhar câmeras e engrenagens, começando pelas engrenagens de contato externo, né, que é o caso mais comum. Dá um zoom aqui, tá? Então aqui, que são duas engrenagens do que? São dois cilindros, tá? No nosso caso, dois círculos que se tangenciam. E no ponto de contato, né? Vamos pegar aqui um pincel. Aqui no ponto de contato, a velocidade delas é linear e constante. Deixa eu voltar aqui, tem setinha aqui. A velocidade aqui é igual para as duas. Então, né, se você pegar aqui, eu tenho dois referenciais I e J presos nos corpos, que fazem φJ e φI com um referencial inicial, tá? Se eu pegar dois pontos aqui, QI e QJ, tá? Que estavam inicialmente juntos, a distância percorrida vai ser igual, né? Então eu vou ter que alfa de IRI igual a alfa JRJ, porque a velocidade linear do ponto de contato é igual. Outra coisa, o ponto de contato ele é constante, tá? Uma das coisas que a gente vai ver lá em engrenagens, tá? Deixa eu fechar aqui, eu vou tirar essa seta, fechar aqui. Uma coisa que a gente vai ver em engrenagem quando a gente for estudar é que a vantagem da engrenagem é a transmissão de velocidade angular constante, tá? O ponto de contato idealmente, né, fica no ponto de contato desses dois cilindros. Então esse ponto D é fixo, tá? E alinhado com PI e PJ, que é o mais importante. Então eu vou ter outra coisa que eu vou ter é que a linha que liga PI e PJ vai estar sempre nessa direção U, tá? Que a gente vai chamar. Então, sendo U a direção PI e PJ, o PERP PI e PJ vai ser sempre igual a zero, porque U vai ser sempre paralelo a PI e PJ. Isso é uma coisa importante, tá? E a gente pode falar, né, relacionar, sendo θi o ângulo que QI, né, que esse raio que está gerando, né, faz com o eixo XY, então seria legal escrever, relacionar. Eu consigo relacionar αi com θi com φi, αj com θj e φj, e o ideal seria relacionar isso tudo com o θ, que é a inclinação da linha de centros, tá? Então, pegando essas equações aqui, eu relaciono alfa com φ, com θ e com θi e com θ. Relaciono alfa com φj, θj, θ e π. Relaciono alfa j com alfa i. E aí eu consigo eliminar o alfa do problema, tá? Caindo nessa equação. Onde θi e θj são, vamos dizer assim, condições iniciais. Tá? São variáveis do problema. E aí, a gente escreve as duas equações de restrição, que são quais? Justamente, falando que RPI menos RPJ transposto o PERP igual a zero e alfa I RI igual a alfa JRJ, só que escrevendo isso de uma forma diferente, em função de U, tá? E aí você cai justamente nesse conjunto de equações aqui. Desculpa, na verdade você só tem uma equação só, tá? Se você for parar para pensar, você só precisa restringir um grau de liberdade, que é o movimento entre centros, porque e essa equação já amarra as rotações, mas na verdade você só tem uma restrição só, que é a linha do centro permanecer constante, tá? A outra condição fica amarrada implicitamente, mas só tem uma restrição, porque os corpos só não podem se mover entre si,
A linha de centro tem que ficar parada. O resto, teoricamente, é livre. Tá? Mas a gente amarra pela essa equação do θ. E aí tá o gama e o nu. Se as engrenagens forem internas, que é esse caso aqui, tá? Vamos dar um zoom aqui. Você consegue usar o mesmo equacionamento. A figura aqui tá meio ruim a definição, mas na postura vocês podem ver melhor. Se você adotar essa nomenclatura aqui, tá? Se fizer essa alfa barra j são as restrições, são as equações para esse problema. Se você fizer essas modificações de variável que estão aqui do lado, tá? Deixa eu marcar aqui. Se você fizer essas modificações, você considerando que θ vai passar a ser dado por isso, tá? Você consegue usar o mesmo equacionamento, só fazendo essa mudança de variável, ou seja, trocando RI por menos RI barra, RJ por RJ barra, e θI por θI barra, e θJ por θJ barra menos π. Você faz essas modificações e usa o mesmo equacionamento com caso de contato interno, tá? Tá externo aqui, mas é interno. Bom, agora, engrenagem peão-cremalheiro. O que é um peão-cremalheiro? Você tem uma base, uma barra com dente e uma engrenagem que desliza ali por cima. Então você vai ter agora, na verdade, que o ponto QI é uma reta, então é um deslocamento S, e o ponto QJ vai dar o arco αJRJ. Então S igual a αJRJ. Só que quem é S, né? Quem é esse deslocamento S? Ele vai ser o deslocamento do ponto P vai ser o deslocamento em direção desse vetor VI, tá? RPJ menos RPQ. Na verdade, ele é a projeção, né? Do RPJ, PJ é o centro do segundo disco, tá? RPQ, que é um ponto aqui. A projeção desse vetor na direção de VI é o deslocamento S. E eu tenho que θ, FI mais θI. Isso aqui vocês veem, você consegue ver isso aqui na questão geométrica da figura, isso é fácil de ver, tá? E aí, de novo, você relaciona, você isola os alfas, tá? Aqui eu isolei o alfa em função de φi, θi, φj, θj, para poder tirar ele do equacionamento, para no final chegar aqui no meu equacionamento, que nada mais fala que a projeção do deslocamento do vetor PI, a projeção de PI PJ, de PJQI ao longo de VI é um vetor ao longo de VI de tamanho RJ αJ. Estou igualando os deslocamentos. E eu estou falando na outra equação que VI vai ser sempre perpendicular a VI RJ. Ou seja, o centro do disco vai ter sempre um raio perpendicular à direção de relação. Na verdade, aqui é um caso particular que eu estou falando que θ, né, o ângulo entre as linhas dos centros, a linha do centro, na verdade, que está dobrada, né, é perpendicular, ao invés de ser um ângulo θ. Tá? Isso é uma outra ideia. É outra ideia dessa equação de restrição. Tá? Só uma coisa aqui. Deixa eu aumentar o brilho da tela. Passando agora para câmeras, tá? Câmeras e seguidores. Não vou me alongar muito nisso não, mas é a ideia, né? Quando a gente estava falando lá de um corpo rígido qualquer, a gente mapeava um ponto do corpo como sendo uma coisa qualquer, literalmente. Era um vetor qualquer, geralmente é um ponto que a gente queria, só quer um vetor constante. Só que agora me interessa saber mapear a superfície do sólido, tá?
Então, para um kame, né, o kame ele tem um centro, tá, que é a partir do qual eu construo a superfície dele. Então, seja esse centro ponto Q, tá? Então, a representação local do ponto I, no referencial local, é a posição do ponto Q, tá, que é o centro dessa minha representação do kame, mais um vetor AI, tá? Esse vetor AI, ele na verdade é um ρ, que depende de um ângulo alfa, que esse vetor faz com x', né, com xi, e de uma direção, ou seja, é um módulo, é uma notação polar, tá? Então, o I é cosseno de alfa I, seno de alfa I. E o meu ρ varia conforme a superfície variar. Tá? Então eu consigo escrever a posição de cada ponto em função de U e de alfa. Quer dizer, em função de alfa, né? Rho varia com alfa. É só em função de alfa. Logo eu acrescentei mais uma variável no meu problema. Então eu tenho que saber calcular a derivada em relação a alfa. Esse vetor a gente chama de G. Tá? G é esse vetor tangente à superfície. Por quê? Porque esse vetor G vai ser importante para a gente saber quem é. Tá? Então G vai ser a derivada de AI em relação a alfa, né? Vetor perpendicular. Vai ser dρ d alfa vezes U mais... Aqui faltou, né? A derivada de ρ em relação a... mais ρ, o perp, que é a derivada. Tá. Então, se eu tenho um kame e um seguidor, o que é um seguidor? Tá? Um seguidor é, por exemplo, um seguidor de rolete. Tá? O seguidor está apoiado em cima do kame e o ponto de contato dele é sempre o ponto P. Tá? Conforme o kame vai girando, o ponto P vai se deslocando ao longo da superfície, mas vai ficando teoricamente parado em relação ao outro corpo. Tá? Então, o que a minha equação está falando aqui? Tá? Se eu tenho dois... No caso aqui eu tenho dois kames, tá? Dois kames quaisquer. Um kame transmitindo o movimento para o outro. Eu estou falando que o meu outro, que a posição do ponto na superfície de um kame é igual à posição para o outro kame. Estou coincidindo os pontos P's, tá? Ou seja, eu tenho duas bolotas com dois ovos quaisquer e eu estou botando um para girar e empurrando o outro. Então, na primeira eu estou amarrando os pontos de contato, estou falando que um ponto de contato é igual ao outro ponto de contato. E na segunda equação, o que eu estou falando? Que o vetor G de um é paralelo ao vetor G do outro. Logo, G perp é escalar G alfa, escalar GI perp, escalar GJ igual a zero. Tá? Essas são as equações de restrição. E tá aqui. Aí perceba que aí você tem que realmente saber quem é essa função ρ de alfa e o de alfa. Tá? O de alfa não, o de alfa você sabe quem é. Mas ρ de alfa. E você acrescenta mais uma variável. Então, ao invés de 6, são 7. Ao invés de 14, de 12 colunas, 12 não. Ao invés de 6 colunas, são 8 colunas. Você tem 4 parâmetros para cada corpo. Tá? Você tem a derivada em relação a R, a derivada em relação a φ e a derivada em relação a alfa. Para cada corpo. Logo, você tem mais uma coluna em cada jacobiano. Tá? E assim por diante. Aqui está o gama. Fica bem grande. Não tem jeito. Tá, agora uma particularidade, né? Se o meu outro seguidor tiver, se o outro corpo tiver uma face plana, tá? Se ele tem uma face plana, eu consigo escrever um vetor, o meu vetor G do corpo do seguidor, ele vai ter sempre a mesma direção, ele vai ser constante, vai ser igual ao J. Então eu falo que RP, um vetor que une dois pontos do kame, né, que vai ser como se fosse uma vertical, vai ser perpendicular ao J, e o meu GI vai ser paralelo ao J. É isso que eu estou falando, tá? A primeira equação amarra o perpendicularismo entre dois pontos quaisquer e a superfície plana do seguidor, e o outro está amarrando justamente a
a mesma condição do outro, que é o paralelismo do vetor tangente à superfície, dado que o contato se dá sempre de forma tangente, tá? Nesse caso aqui você fica só com 7 colunas, porque você não tem o alfa J aparecendo. Só fica com RI, alfa, RI, teta, TI, desculpa, RI, FI, alfa I, RJ, FJ. E aqui continuação do equacionamento. Tá, agora você tem uma ideia que é a ideia do garfo escocês, que a gente bypassa, a gente burla um caso particular, um caso fácil, tá? Mas aqui tem uma variaçãozinha legal. Na verdade, um caso genérico que você consegue sempre resolver, tá? Então, você tem num corpo uma superfície cavada nele e no outro corpo um pino que encaixa nessa superfície. Então, o que você tem que garantir? Que o ponto P no corpo I está sempre alinhado com essa superfície no corpo J, né? Então, na verdade, é como se você tivesse um câmbio interno do corpo J, tá? E aí você fala que a posição do corpo I, tá? Vamos marcar aqui. A posição do corpo I, do ponto P no corpo I, menos é igual à posição do ponto P no corpo J. Que aí você está mapeando ali esse ponto na superfície do câmbio desse rasgo, tá? Tá, vamos tirar aqui. E aí, de novo, você tem o jacobiano aumentado, tá? Tem que calcular o jacobiano em relação a R, em relação a Φ, em relação a alfa. No caso aqui, em relação a alfa, tá? Alfa J. Calma aí, deixa eu tirar aqui. Eu penso no errado. É esse cara aqui. Esse é o jacobiano em relação a alfa, tá? RI, FI, RJ, alfa J e em relação a o alfa, tá? Bom, isso aqui é para seguidores de planta, aqui tá o gama, tá? Você vê que aparece sempre o DGJ e alfa J. Restrições diretoras. Não adianta muito ficar aqui se debruçando em cima do estudo das equações diretoras, porque para cada caso é um caso. Dependendo do que você quiser fazer, vai ser uma derivada diferente, tá? Mas aqui estão os principais casos, que são as restrições absolutas, ou seja, está amarrando o comportamento de um ponto em relação ao referencial absoluto. XP é um C1 de T, YP é um C2 de T, φ é um C3 de T. Uma relativa de distância. A distância de um ponto em relação ao outro varia conforme uma curva. Uma relativa de ângulo, tá? Os ângulos se comportam, a diferença entre os ângulos se comporta de uma determinada maneira. E as relativas de coordenada, tá? Então isso aqui não vale muito a pena perder tempo, porque para cada problema, dependendo do que você quiser fazer, você vai escrever uma equação do jeito que você quiser, tá? E aqui é uma relativa de translação. Geralmente é muito mais fácil escrever a relativa de translação, a diretora de translação, para o seu problema específico. Vai ficar muito mais prático, tá? Mas de qualquer jeito está aqui. Bom, e aí agora entrando um pouco mais na parte teórica, tá? Esse é o problema de análise dos problemas de posição, velocidade e aceleração, né? A gente assumiu que isso era sempre válido, a gente podia fazer isso e tudo mais, né? Mas na verdade existe um teorema matemático que amarra essa teoria toda, tá? E garante que o que a gente fez é válido, tá? Aquela parte da derivada implícita e tudo mais. Então, que teorema é esse? É o teorema da função implícita. O que ele fala? Tá? Se Q0 é uma solução de φ do nosso problema, ou seja, Q0 é uma solução do nosso problema de posição, tá? Que é φ de Q e T igual a zero, para T igual a T0. E que φ seja duas vezes continuamente diferenciável, né? Tem que poder derivar, senão não adianta. Então, tá? Se a jacobiana for não singular do ponto de análise, existe uma solução que é f igual a f de t, ou seja, por algum intervalo na vizinhança de t0, com f de t0 igual a q0. Ou seja, se
Q0 é solução, o movimento é válido, existe, tá? E essa solução esse problema tem solução para uma determinada vizinhança, tá? Ou seja, para um delta maior que zero, eu consigo andar no espaço, ou seja, φ de f de t igual a zero para um t dentro desse intervalo de confiança, dentro dessa região de confiança. Então, eu garanto que se existe uma solução, tá? Eu posso andar numa determinada vizinhança e o problema ainda vai ter solução. Mas para isso a jacobiana tem que ser não singular, tá? Que é justamente o problema que ocorre quando no problema de velocidade e aceleração. Se a matriz for singular, não tem solução ao problema. E isso aqui, esse problema, permite que eu faça o problema de velocidade e o problema de aceleração, resolva, ande no tempo e reencontre um novo ponto para que eu possa aplicar esse teorema de novo e verificar se existe uma solução válida para o intervalo, para a vizinhança daquele novo ponto. E assim por diante. Tá? Esse teorema é a base de tudo aquilo que a gente estudou até agora. Tá? E aí, a implementação computacional, eu já cheguei a falar com vocês, né? Você constrói as juntas, tá? Vê se o junto está certo. Depois constrói o vetor de restrição, a jacobiana, nu e gama. Faz uma estimativa inicial para que o que constrói seu Q0 em função de T0. Resolve, vê se você tem, já caiu na singularidade logo de cara, tá? Senão aí você volta. E aí você faz, se eu tenho a solução, se eu tenho um φ de Q0 e T0 válido, eu faço velocidade, aceleração, e aí ando no tempo usando, calma aí, cadê? Esta equação eu tinha mostrado para vocês. Com isso eu andei no tempo, tem uma nova estimativa de QI e TI, tem que verificar se ela é válida. Jogo no meu problema de posição, com o auxílio do meu Newton-Raphson eu corrijo essa posição para um ponto viável. Achei φ de QI, TI, com jacobiana, singular ou não singular? Não singular. Ando no tempo, posso fazer análise de posição, velocidade e aceleração. Ando no tempo. E assim por diante. Tá? Para no final poder fazer a análise gráfica dos resultados. Bom, senhores, esse é o fim da nossa aula, tá? Na aula eu devo fazer um vídeo explicando o código computacional para ajudar vocês aí nessa parte de simulação, tá? Mas é isso que eu queria passar para vocês. E devo fazer um vídeo demonstrando aí melhor esses equacionamentos, tá? Fazendo as contas e mostrando melhor os vetores. Mas a ideia é vocês pegarem principalmente, tá? O conceito por trás das equações de restrição. Vocês não precisam saber deduzir todas elas, fazer todas as contas. É bom saber, porque vocês não vão fazer prova, vai ficar na prova. Mas vocês têm que saber fazer, saber as ideias, tá? O importante são as ideias por trás das equações. Bom, pessoal, valeu. Encerrar o vídeo por aqui.